Olá, bem-vindo ao canal Embedded Linux. Meu nome é Raul Munhoz e eu estou gravando uma série de vídeos sobre sistemas embarcados rodando Linux embarcado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre requisitos de projeto. Como nesse canal eu vou gravar uma série de vídeos mostrando o desenvolvimento de um projeto com Linux embarcado, eu pensei em alguns requisitos baseado em requisitos que eu vejo no meu dia a dia de vendas para usar como base e tomar algumas decisões das plataformas de escolha. Eu queria agora mostrar um pouco da minha tela e alguns tópicos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui? No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre custo e volume e a relação entre esses dois fatores, né? Quanto mais volume você tem, menor o custo. E aí, eu me baseando nesse slide, que são produtos que demandam Linux embarcado, eu pensei aqui em um range de volume que eu queria trabalhar. Então eu estou partindo de um requisito de volume, pensando que esse produto vai atingir um volume de 500 a 1.500 peças ano. E aí, se a gente for excluir naquele slide, a gente já tem aqui uma gama de produtos de exemplo, como equipamentos médicos, uma estação de telemetria, uma interface industrial e aqui um terminal virtual para tratores. Esses são só exemplos, né? E aí, como a maior incidência é de produtos com tela, eu acho que faz todo sentido para o canal ter um produto que usa uma interface homem-máquina. Então, eu vou pensar aqui em um produto que tenha sim uma interface homem-máquina, um display. E aí, voltando aqui no gráfico que eu mostrei anteriormente, focando em custo, eu quero tentar desenvolver alguma coisa que custe entre R$ 1.000 e R$ 2.000, preço de custo. E aí, fechando ainda mais o cerco aqui, a gente está falando dessas interfaces gráficas aqui, ou de uma interface industrial, ou de um terminal virtual para tratores. E aí, pensando nesse volume que eu comentei, de 500 a 1.500 peças ano e um preço de R$ 1.000 a R$ 2.500, de fato tem que ser alguma coisa com interface com o usuário para a gente poder explorar lá no futuro um desenvolvimento com Node.js, com Qt. E, obviamente, esse projeto só tem um fim didático aqui, de desenvolver um produto, produzir e depois fazer toda a parte de Linux. Então não pode escapar de ser uma interface com o usuário. Eu não vou focar tanto numa interface industrial ou num terminal para trator, mas sim em alguma coisa que tenha uma tela com o usuário. Alguns requisitos que eu pensei aqui em relação a requisitos técnicos. Eu falei aqui já de uma interface com o usuário e eu quero tentar fazer um suporte para display de 4,3 e de 7 polegadas. Eu quero ter display resistivo e capacitivo para poder discutir um pouco a diferença entre os dois e também, principalmente nos displays capacitivos, mostrar um pouco sobre como que é o driver de um display capacitivo. Geralmente eles são pela I2C e aí já mata aqui um requisito de ter alguma coisa com I2C no display capacitivo. RS485 é um protocolo que eu vejo sendo muito usado no mercado, então eu quero trazer uma interface RS485 para essa placa para poder suportar em device tree e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, CAN também é um protocolo bastante usado, principalmente se for usado em trator, em caminhão, em algum veículo. Então eu quero trazer para cá também o suporte a CAN. RS232 mais como uma interface muito usada nos sistemas embarcados, então eu quero ter sim suporte a ela. I2C eu já falei que o display capacitivo vai ter suporte a I2C e também provavelmente um relógio interno que seja I2C, um RTC. Entradas e saídas, esse é um desafio muito grande para mim, que não sou da área de eletrônica, mas eu queria muito arriscar em fazer alguns interfaceamentos com o mundo externo, com transistor, com um octocoplador, com algumas proteções de entradas e saídas. E aqui vai ser mais um laboratório meu para aprendizado, e aí até no momento que a gente chegar nessa discussão, vou querer muito ouvir a opinião de vocês, como vocês fazem isso e trazer um pouco de discussão nesse assunto. SPI também é um protocolo muito usado
Provavelmente, eu não tenho certeza, mas eu queria muito colocar alguma coisa SPI, talvez um acelerômetro na placa SPI, mas isso ainda não está definido o que vai ser aqui SPI, mas é um dos protocolos que eu também vejo muito usado no mundo de sistemas embarcados. Alguns requisitos adicionais, mas aqui é um pouco mais comercial e talvez um pouco técnico ainda, mas eu queria muito fazer uma placa que tenha um ciclo de vida de produto, imaginando um produto que seja vendido nos próximos 5 anos. E aqui é muito importante pensar, e isso já exclui algumas plataformas makers que são lançadas aí, todo ano lançam plataformas novas e não tem nenhum comprometimento com a longevidade. O desenvolvimento eu quero fazer esse projeto em 6 meses, então, como na maioria das empresas brasileiras, esse projeto vai ser feito só por mim, tanto a parte de hardware quanto a parte de software, então é um prazo muito apertado fazer tudo isso em 6 meses, mas vamos aceitar o desafio e tentar focar nisso. Ter uma possibilidade de uma versão com temperatura estendida, então é uma coisa que nem todo mundo pensa, mas se você vai usar um produto que vai ser aplicado num trator ou num painel de um carro, de um caminhão, ou mesmo num ambiente industrial, é importante você também ter em vista as temperaturas industriais, que são de menos 40 a 85 graus. Então é uma vontade minha também ter a temperatura estendida como opção. E, obviamente, suporte à vibração. E aí eu quero compartilhar uma história que eu ouvi de um cliente um dia. É um cliente que faz um produto estático que fica preso no chão. Podia, como exemplo, como se fosse um terminal de atendimento ali, um totem. E aí eu perguntei um dia para ele, falei, nossa, por que você submete o produto à vibração, em teste de vibração, e por que você está me perguntando sobre vibração se o seu produto é estático? E aí ele me falou, olha, eu tenho um produto que sai aqui de Porto Alegre e vai de caminhão até Minas Gerais. No transporte desse equipamento eu já tive problema de descolar capacitor, de descolar um monte de componente. E esse exemplo ficou assim na minha cabeça e gostaria de compartilhar com vocês. Vocês já pensaram na logística do seu produto? Se ela já não é suscetível à vibração? E aí é só um adendo aqui aos requisitos. Voltando naquele slide que eu comentei no vídeo anterior, temos aqui algumas plataformas como Arduino, Raspberry Pi ou um microcontrolador ou um microprocessador. Como estamos falando de um projeto que vai rodar Linux embarcado, eu não posso pensar num microcontrolador, eu tenho que pensar num microprocessador. Aí, ainda falando aqui do microprocessador do exemplo que eu dei aqui da Raspberry Pi, só restam uma opção para mim, procurar um single board computer ou um system on module, ou um computador em módulo, né? E aí, pensando no volume que eu tenho, que é de 500 peças a 1.500 peças ano, e num custo de R$ 1.000 a R$ 2.500, não me restam dúvida de usar um computador em módulo. Porque eu não quero, que nem eu falei no vídeo anterior, ter que me preocupar com baseboard suporte e nem com o design dessa placa aqui, que é extremamente complexa. Falando aqui ainda sobre as empresas que vendem som e quais são as opções que eu tenho hoje no mercado, e também falando sobre o projeto que eu falei, né, de fazer aqui um desenvolvimento com display e com diversas interfaces industriais, eu não vou escapar de ter que desenvolver uma placa base com aqueles requisitos técnicos que eu falei, que é RS485, RS232, SCAN e as interfaces de I/O com mundo externo. Então, por mais que eu pegue alguma placa de mercado aqui de um kit da NXP, eu vou ter que fazer alguma coisa especial para esse projeto. Então, eu vou desenvolver essa placa base. Como algumas opções para computadores em módulo, eu entrei aqui na internet rapidinho, coloquei computador em módulo e eu achei aqui diversos fabricantes, Embedded Arts, Toradex, VariSight, Sonlabs, que eu nem conhecia, fiquei conhecendo agora. NVIDIA faz alguns módulos e a Compulab. Dessas empresas aqui, eu escolhi a Toradex não só porque é a empresa que eu trabalho hoje, mas porque ela tem alguns requisitos que eu gostaria de compartilhar com vocês, alguns diferenciais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, uma coisa legal que eu acho na Toradex é que a Toradex disponibiliza o projeto da placa base. Todos os projetos de placa base são abertos e eles também vendem em volume. O que isso quer dizer é que você parte de um produto que eles vendem em volume
e pode usar esse produto como referência no seu projeto. Outra coisa que eles têm de diferencial é a longevidade de 10 anos. Sem contar que eles vendem no Brasil e tem suporte no Brasil. Então eu acho que já que a gente está fazendo um projeto no Brasil, com vídeos em português, eu acho que eu tenho que explorar uma plataforma que tenha vendas locais aqui e suporte no Brasil. E para fechar, tem uma característica na Toradex, ela tem 2 famílias e as famílias entre elas são pino compatíveis. O que isso quer dizer? Com a mesma família, eu consigo desenvolver mais de um produto com processamentos diferentes. Falando um pouco da família que eu escolhi, a família Colibri, como eu falei, ela tem várias opções de produtos que são pino compatíveis. Então eu quero explorar nessa minha placa base a possibilidade de suportar ao máximo aquelas interfaces em vários desses módulos. E isso vai ser legal porque como é um projeto didático, eu vou poder usar mais de um produto e fazer mais de um device tree, mais de uma interface gráfica em diferentes produtos e brincar aqui no range de processamento e preço. E nessa família eu tenho aqui um escalonamento de processamento bem legal, então eu tenho desde o meu low cost aqui, que é de 528 MHz, 256 de RAM e 512 de flash, com um preço de $41,25 FOB. E esse aqui vai ser o nosso escolhido como mais barato dos produtos. E tem também aqui um IMX6, um Colibri IMX6 Dual Core de 512 de RAM, 4 GB de flash a $90. E esse cara aqui já tem uma GPU que vai poder fazer... Dá pra gente a possibilidade de usar um QML, um QT, com gráficos um pouco mais modernos e tudo mais. Sobre o custo, e uma coisa que é importante falar sobre os custos nesses produtos é que, diferentemente de uma Raspberry Pi e de uma BeagleBone, essas plataformas me dão descontos conforme o volume. Então, para o volume que eu estou imaginando de 500 a 1000 peças, um volume fictício, mas que é um range que atende a maioria dos projetos que eu vejo no dia a dia, tem um custo bem competitivo nesse range de volume. Tem a pinocompatibilidade que eu comentei, que vou poder explorar mais de uma plataforma na mesma placa base. E interfaces suficientes para esse projeto. Ou seja, eu entrei já no site da Toradex, vi lá as características dessa família e aparentemente ela suporta todos esses requisitos que eu imagino para esse projeto. Eu queria mostrar aqui um pouquinho no site da Toradex. Nessa aba no site developer.toradex.com, numa aba Carrier Board Design, a gente vê aqui diversos materiais para quem quer desenvolver uma placa base. Como eu sou um cara extremamente leigo no desenvolvimento de hardware, para mim vai ser extremamente importante esses documentos. E aí aqui tem não só os reference design, mas um guia, que são 2 documentos aqui, como eu vou usar a família Colibri. Esse documento mostra diversos exemplos de cada interface. Por exemplo, eu quero usar a Ethernet. Ele fala aqui quais os pinos que eu devo usar. Ele fala algumas considerações, referências e um layout, um esquemático de exemplo para a Ethernet. E para todas as interfaces tem um exemplo. Além de ter todos os reference designs das placas base que eu comentei. Então, eu vou me basear nesses designs para fazer a minha própria placa base. E aí, para ser mais específico, tem aqui alguns projetos de placa base que eu vou me basear. Eu vou baixar esse design e vou alterar ele para os nossos requisitos. E vou usar partes desse projeto da Iris, partes desse projeto da Viola e partes da Aster para montar a minha própria Carrier Board. Então, nesse vídeo eu falei um pouco sobre os requisitos que eu vou usar nesse projeto. Isso já dá uma boa noção do que eu vou fazer nos próximos vídeos. Então o próximo passo agora é ver os MOOCs de pino que eu vou usar nesse projeto e como que a gente vai fazer esse hardware. Em paralelo eu vou começar a fazer um startup de uma plaquinha com Linux para a gente começar a ver um pouco mais sobre sistema operacional Linux. Gostaria de agradecer imensamente todo mundo que está me enviando comentário nesses vídeos, ou pelo LinkedIn, ou pelo Instagram. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de deixar um like e assinar o canal. Compartilhe também com seus amigos de escola e do trabalho. E gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo que está acompanhando. Até o próximo vídeo e muito obrigado.